Então, os lasers, à medida que eles vão sendo de comprimento de onda menor, né, entre 380 e 450, por exemplo, a gente vai vendo que eles ficam nas camadas mais superficiais da pele. À medida que eles vão chegando próximo da luz vermelha e do infravermelho, a gente vai ver que eles penetram mais e chegam já com mais facilidade no tecido subcutâneo, na pele, na parte mais baixa, o que, para a gente, em acupuntura, tem uma aplicabilidade muito interessante, tendo em vista que, se a gente pensa em agulha, por exemplo, né, a agulha normalmente vai atingir essas estruturas também de uma maneira fácil. Quer dizer, a agulha pode, inclusive, penetrar para mais longe, a gente pode chegar mais profundamente, mas, de toda forma, se a gente for equiparar uma coisa com a outra, a gente vai ver que os lasers vermelhos e os lasers infravermelhos vão ter, então, esse potencial de estímulo que a agulha tem em relação à profundidade. Tá? Por que isso é importante para a gente? Porque quando a gente pensa em ponto de acupuntura, tradicionalmente, a gente vai pensar, primeiro, numa região muito bem delimitada. Tá bem? E aí, essa região bem delimitada tem algumas características fisiológicas que fazem com que elas sejam diferentes das suas regiões circunvizinhas. Né? E aí, a profundidade desse ponto também faz essa mesma relação de diferenças fisiológicas entre o ponto e as suas relações vizinhas. Por exemplo, nos pontos de acupuntura a gente vai encontrar uma trama vascular muito mais intensa, a gente vai encontrar uma trama nervosa muito mais intensa, muito mais terminações nervosas. A gente tem, obrigatoriamente, uma impedância menor nos pontos de acupuntura do que nas regiões circunvizinhas. Isso já está demonstrado do ponto de vista científico. Né? E alguns estudos mais recentes mostram que as ligações entre células, quer dizer, as ligações demodésicas entre células são muito mais intensas nessas regiões de ponto de acupuntura do que nas regiões circunvizinhas, o que faria com que a comunicação entre as células fosse muito mais intensa da mesma forma. Então, o que a gente vai encontrar dentro dessa relação? Se a agulha vai mais profundamente, ela não fica presa só à epiderme, não é? E consegue estimular em profundidade, atingindo vasos, não diretamente, de preferência, mas atingindo essas regiões que estão mais inervadas e estimulando as células naquele ambiente onde elas conseguem uma comunicação entre si de maneira mais eficiente, seria também interessante que o laser chegasse à mesma profundidade, no mínimo. Por isso a gente vai ver que o laser vermelho e o laser infravermelho, eles têm uma aplicação dentro da acupuntura ou da laser acupuntura mais interessante do que os outros tipos de laser. É claro que isso tudo vai variar com a qualidade do meu aparelho, com a potência do meu aparelho. Existem vários fatores que vão influenciar esse processo, mas de toda forma, a escolha por esses dois tipos de comprimento de onda, por essa faixa de comprimento de onda, é mais interessante quando a gente pensa em acupuntura. Bem? E aí, quando a gente pensa na transposição dessas características físicas para a terapia, a gente vai encontrar uma coisa interessante, que é o laser aplicado, a laser terapia em especial, vai ter efeitos terapêuticos muito bem estudados até um certo ponto, apesar de que as pesquisas vão mostrar algumas inconsistências em relação, em especial, à dose e ao comprimento de onda em especial, mas eu chego lá daqui a pouquinho com relação a isso. Mas, em termos de analgesia, de reparo tecidual, de controle de inflamação, a gente já tem alguma coisa publicada dos efeitos do laser, em especial do laser de baixa intensidade, tá bem? E a gente vai ver já já o que é isso. Só que, como eu disse, isso vai estar muito relacionado e dependente da dose e do comprimento de onda. Então, quer dizer, eu preciso selecionar muito bem qual é a dose para o tratamento para que eu tenha aquele efeito analgésico, anti-inflamatório ou de reparo tecidual e, de preferência, ajustar isso para um tipo de laser com comprimento de onda que seja adequado, primeiro, para a profundidade onde eu quero atingir, mas ainda assim para o tipo de tecido que eu quero estimular. Hein? Então, aparentemente, por que eu estou dizendo aqui aparentemente? Como eu disse, as inconsistências dos trabalhos que estão publicados batem exatamente em cima disso. Quer dizer, infelizmente não existe ainda
uma padronização para a pesquisa das doses em relação ao tipo de comprimento de onda, né? E vice-versa. Ou para aquele comprimento de onda a gente tem várias doses testadas. Aliás, isso é até mais comum do que no anterior. Então, a gente pode encontrar resultados, eventualmente, que são discrepantes do que eu estou passando aqui. Mas, de um modo geral, o que a gente vai encontrar em termos de dose? Para que a gente tenha um efeito analgésico, a gente vai trabalhar com doses que vão estar entre 2 e 4 joules por centímetro quadrado. Para reparo tecidual, para cicatrização e regeneração, entre 3 a 6 joules por centímetro quadrado. E para controle inflamatório ou da inflamação, a gente vai trabalhar com 1 a 3 joules por centímetro quadrado. Bem? Agora, como é que a gente pega isso, que é a ideia de tratamento pela laser terapia, e transfere para o universo da medicina chinesa e da acupuntura? Porque quando a gente fala de medicina chinesa e de acupuntura, a gente vai precisar fazer essa translação, em especial porque, como eu disse lá no início, os parâmetros não são iguais. Quer dizer, o universo que a gente está lidando não é exatamente igual em termos das teorias que fundamentam isso. No caso da biomedicina ocidental, a gente vai ter toda a relação da fisiologia, da fisiopatologia e da patologia voltadas para a fisiologia médica humana ou animal. Não é? Quando a gente pensa na medicina chinesa, essa correlação não é assim tão clara e tão objetiva. Não é? A gente vai pensar muito mais no equilíbrio do yin e o yang, na relação dos fluidos orgânicos, seja o sangue, seja o dinhe, e da manutenção da circulação do qi pelo corpo. Quer dizer, as duas coisas elas não se casam de maneira obrigatoriamente igual. Né? Então é preciso fazer esse movimento de traduzir de uma para outra. E aí, aqui eu vou fazer uma proposta de 3 possibilidades de translação. 3, Luiz? Mas espera aí, aqui só aparecem 2? Sim, 3. A gente vai fazer uma translação parcial, depois uma translação completa, e depois a gente vai juntar essas duas. Então, quer dizer, a gente vai fazer uma mistura mesmo de pensamento chinês com pensamento ocidental, depois uma transposição completa para o pensamento chinês, e depois uma mistura das duas coisas. Pensar chinês e pensar misturado, para que a gente possa fazer essa transposição entre a laser terapia e a laser acupuntura ou laser aplicado à acupuntura. Bem? No caso da laser acupuntura, o que a gente vai pensar num primeiro momento? A seleção do tipo de laser e da dose vão seguir os critérios da laser terapia, com o objetivo da gente ter analgesia, reparo tecidual e controle da inflamação. E o estímulo vai acontecer em um ponto de acupuntura. Nesse caso, é obrigatório que o ponto de acupuntura esteja próximo ou sobre o local a ser tratado. Não é? Por quê? Para que eu tenha analgesia, reparo tecidual e controle da inflamação, pensando nos critérios de laser terapia, tá? A gente vai sempre ter essa relação acontecendo localmente. Ok? No caso do laser usado com o objetivo de estimular pontos de acupuntura, a gente vai pensar nesse objetivo ligado à história da medicina tradicional chinesa, ou da medicina chinesa, que é regular o yin e o yang, regular o qi, regular o sangue, regular o líquido orgânico e eliminar fatores patogênicos. A seleção de pontos vai ter que seguir, então, um raciocínio terapêutico pertinente à medicina chinesa. Bem, então, a gente vai usar a diferenciação das síndromes, toda a fisiopatologia da medicina chinesa, para fazer essa seleção de pontos. E aí chegar, então, naquele objetivo que é regular o yin e o yang, por exemplo, ou regular o qi, o sangue e assim por diante. Então, numa primeira possibilidade de fazer essa abordagem clínica na laser acupuntura, a gente vai ter, sobre os pontos locais de acupuntura, a gente vai aplicar o laser com o objetivo de controlar a dor, inflamação ou reparo tecidual. Então, aqui a gente vê uma abordagem que ela é parcial. Tá bem? Eu estou usando ponto de acupuntura, medicina chinesa nesse caso, todas aquelas características do ponto de acupuntura que são interessantes para a gente, né? E vou aplicar sobre esse ponto de acupuntura um pensamento de reduzir dor, inflamação ou causar reparo tecidual
que é um pensamento da biomedicina ocidental. Não é? Então, nesse caso, o que a gente vai precisar entender? Que nos quadros de estase de Qi e de Shui, especialmente, que geram dor e inflamação, a gente pode encontrar muito benefício do uso do ponto de acupuntura.